20. Nós hoje lemos apenas o versículo 19, a título de ganhar tempo. No final, os irmãos vão... capítulo 20, versículo 7. No final, os irmãos entenderão por quê, tá bom? Mas o texto que nós lemos a semana passada foi versículos 7 ao 12. Depois você vai conferir. E a semana passada, quem veio já participou. Estamos trabalhando o tema vencendo o desânimo. Qual é o tema? Isto. Quem já não passou por situações adversas, que se sentiu impotente, incapaz e ficou desanimado? Na verdade, o desânimo faz parte na nossa jornada, na nossa caminhada para o céu. Por isso o escritor aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 1, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Porque o escritor disse que devemos correr. Ele fala, para se correr, há um fator muito importante, que se chama resistência. Uma pessoa que não tem resistência, ela não tem a capacidade de correr. Pode até caminhar, não é? Mas correr mesmo precisa de resistência. E isso não tem muito a ver com idade. É bom que se frise isso. Não tem muito a ver com idade. Tem muito a ver com prática. Tem muito a ver com treinamento. Glória a Deus. Nós conhecemos pessoas da terceira idade, como a minha, não é? Pessoas da terceira idade e pessoas até bem mais velhas do que eu, tá certo? Que pela manhã dá suas carreirinhas, não na velocidade de um garoto de 30 anos, de 20 anos, mas tem resistência, o poder de resistência. E a gente entende que essa pessoa chega a esta condição dado ao seu treinamento e também os alimentos adequados. Então, para esta corrida, nós temos treinamento e nós temos o alimento bom, alimento celestial, selecionado, que vai nos capacitar na corrida. Então, o escritor aos Hebreus diz: devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira proposta foi por Deus, através do seu Filho Jesus, e ela teve início lá do Calvário. E para que nós pudéssemos entrar na corrida, nós tivemos que nos desfazer de toda a bagagem, de todo o peso, porque ninguém corre carregando peso, tá bom? E a vitória está nos olhos. Os nossos olhos devem estarem fitos em Jesus, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então estamos falando sobre vencer o desânimo. Glória a Deus. Quando uma pessoa entra na corrida e se embaraça com as coisas dessa vida, tendenciosamente ela fica querendo parar, porque lhe sobrevém o desânimo. E o desânimo é o que, pastor? É a ausência de entusiasmo. O desânimo é a perda da vontade. O desânimo é o desencorajamento. Aleluia. Então é um esgotamento também. E quem disse que alguém que está na corrida com Jesus não se esgota? Se esgota, e a Bíblia tem N exemplos que não vamos dar nessa noite. Já demos no culto passado sobre Elias, que ficou debaixo de um zimbro e lá fez a seguinte declaração, para tentar justificar-se: eles não são melhor do que os meus pais.
não sou melhor. Se eles tiveram dificuldades, por que eu também não posso? Então eu quero morrer. Mas será que ele queria morrer? Seguramente não. Tá? Então nós sabemos que o desânimo faz parte. E nós tratamos disso. E no final da mensagem, nós falamos que neste texto nós iríamos encontrar o quê? Encontrar o quê? Encontrar a fórmula, a maneira de vencer o desânimo. Os irmãos ficaram esperando e eu disse: no próximo culto a gente volta a falar do assunto. Terminamos aí, correto? E hoje nós vamos exatamente tratar disto. Mas vamos ao versículo 7, que tomamos hoje como chave. Disse o profeta: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim. Essas palavras desalentadoras do profeta para com Deus é porque ele estava muito desanimado. Porque ele tinha uma chamada de Deus. Não foi Deus que o chamou. E Deus o chamou para profetizar ao seu povo. E disse mais: que eles ouçam o que deixem de ouvir, mas fale a minha palavra. E seguramente a visão de Jeremias era que à medida que ele profetizasse, fosse falando a palavra de Deus, o povo fosse recebendo. Mas o problema, irmão, é que a palavra que Deus deu a ele, a mensagem ou mensagens que Deus deu para Jeremias, foram mensagens de juízo. Então Deus usou ele como canal de bênção. De bênção, pastor? Sim. Mas a mensagem não era de juízo? Sim. Muitas vezes é melhor que alguém olhe para a nossa cara e diga: não vou com a sua cara, de que dar um tapinha nas costas e chamar de pai ou de amigo. Por quê? Porque está mostrando uma falta de caráter, de personalidade, está sendo hipócrita. Glória a Deus. Então, o profeta, Deus disse a ele: olha, você vai profetizar ao meu povo. Agora vai profetizar juízo. E quando ele começou a profetizar juízo, o povo se voltou contra ele. Por quê? Porque a verdade, eu disse o quê? A verdade, nem todo mundo quer ouvir. As pessoas gostam de ouvir coisas boas, coisas que massageiam o ego. É isto que as pessoas querem ouvir. Mas quem tem compromisso com Deus, quem Deus levanta para profeta, não fala o que quer, não fala o que o povo quer ouvir, mas fala aquilo que Deus determina para ser falado. E interessante que uma mensagem de juízo, irmãos, não é uma mensagem pejorativa, não é uma mensagem para destruição, apesar de falar em destruição. É uma mensagem para advertência, para levar a pessoa ao arrependimento e à mudança de atitude, para que ela possa ser salva. Quem entendeu? Só quem entendeu. Muito bem. Então vamos entender
Como vencer o desânimo? Pastor, como eu posso vencer este desânimo que está me desalentando, que está me levando a uma vida medíocre, está me levando a uma vida sem sentido, sem a presença de Deus? Então você pode vencer o desânimo não escutando o que outros dizem negativamente. Ou seja, você vai vencer o desânimo não dando ouvidos às falácias. É assim que você vai vencer o desânimo. Eu costumo sempre dizer, e digo muito aos que estão mais perto de mim: quer ser feliz? Não veja tudo, não ouça tudo e não diga tudo. Então você vai ter problemas. Então o primeiro passo da vitória sobre o desânimo é você não dar ouvidos às mensagens negativas que estão dando ao seu respeito. E um conselho prático: saia de perto de pessoas pessimistas. Saia, pelo amor de Deus, de perto dessas pessoas pessimistas. Pessoas que vê o mal e perigo em tudo. Vamos ao versículo 10. O que é que está escrito no versículo 10 aí? Jeremias disse o quê? Porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Meu Deus do céu. Aleluia. Olhe para a Bíblia. O que Jeremias ouviu? Respondam. O que Jeremias ouviu? Murmuração de muitos, de todos não. De muitos ele ouviu murmurações. Qual foi a mensagem? Aterrou por todos os lados. Uma exclamação. Alguém denunciai e o denunciaremos. Todos os meus inimigos. Aí Jeremias começa a mostrar que o problema estava neles, e que a mensagem era uma resposta de Deus às atitudes praticadas por ele. Glória a Deus. Exemplo: o pessimista. Veja Números 14 e versículo 3. Nós vamos encontrar quem vamos encontrar? Miriam e Arão murmurando contra Moisés. Por quê? Qual a falta dele? Qual o pecado dele? Qual foi? O que foi que ele fez? Ele fez uma escolha. Ele precisava de uma esposa, e ele escolheu ao seu gosto, porque quem ia casar com ela era ele. Números 12. Isto. Mas Miriam e Arão não gostaram. E Miriam e Arão tinham a ver o que com a vida de Moisés? Eles cuidassem da vida deles e deixassem a vida do outro. E o outro foi colocado por Deus sobre eles. Ainda tem isso. Mas eles nem respeitaram a escolha de Deus. Porque tem pessoas que não respeitam a escolha de Deus.
Eles não respeitaram a unção que Deus colocou sobre Moisés. Por isso Miriam ficou leprosa, porque ela foi quem puxou o carro. E por isso Israel ficou impedido, 3 milhões de pessoas, a dar prosseguimento à viagem por conta de murmuração. Mas vamos continuar. Vamos vencer o desânimo, não dando ouvido. E Moisés não deu ouvidos, mas Deus ouviu, e Deus desceu na nuvem e disse: olha, com vocês eu falo por enigmas, por sonho, por revelação. É diferente, diga, é diferente. É diferente com o meu servo Moisés. Com ele eu falo cara a cara. A intimidade que eu tenho com Moisés é diferente do relacionamento que eu tenho com vocês. Não, mas somos todos iguais. Quem foi que disse isso a você? Não, Senhor. Não quero puxar a brasa para mim, mas o pastor não é igual a todos, não. Por quê? Porque ele foi constituído por Deus para quê? Para aperfeiçoar os santos. E para isso ele cinge o quê? Os lombos do pastor para aguentar pancada dos murmuradores, dos críticos, dos criadores de contenda. Então observe algo muito interessante. A murmuração vem a ser o quê? Vem a ser um câncer no meio da igreja. É alguém dizer algo em tom baixo, é alguém falar entre os dentes, é alguém manifestar queixa ou desgosto por alguma coisa. Queixa ou desgosto por alguma coisa. Ou seja, quando alguém se sente ferido, na sua sensibilidade se sente ferido, aí começa a falar entre os dentes. Aí o pastor está falando aqui, e ele lá atrás está dizendo: eu não concordo com isso. Não concordo. Aí olha para o vizinho e diz: e tu concorda com esse negócio? Isso está na Bíblia? E não sei o quê, e ppp, e papapá. Pensando que está fazendo grande coisa. Não, porque o dono da igreja e o dono daquele líder está olhando para você e dizer: eu te espero ali na esquina. Então, para você vencer, a primeira coisa é não dar ouvidos. Eu disse o quê? Não dar ouvidos, ou seja, não escutar, não dar credibilidade àqueles que murmuram, àqueles que dizem negativamente, aquele que contraria ao que Deus colocou sobre. Então observe, exemplo de pessoas que não deram ouvidos e que murmuraram, não deram ouvidos e murmuraram. Vamos dar o primeiro exemplo. Tem N exemplos na Bíblia, mas eu escolhi aqui dois a três. Davi, no campo de Elão, ele não pediu para ir, irmãos. Foi Deus que mandou que ele fosse através do seu pai, para ele levar o que? Lanche. Ele não foi para a guerra, ele não tinha, nem idade ele tinha, mas o seu pai disse: olha, leve para os seus irmãos comida para eles, que eles estão na guerra. Ele foi. Quando ele viu o cenário, ele quis saber o que estava acontecendo, e os irmãos chamou ele de presunçoso, chamou ele de um monte de coisa, disseram muitas coisas negativas ao seu respeito, e ele não acreditou. Por quê? Porque ele estava movido pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque ele tinha uma chamada, e Deus estava presente ali na vida
dele. Enquanto todos chamavam Golias de gigante, ele chamou Golias de incircunciso. Se ele tivesse dado ouvido à voz dos seus irmãos, ele teria voltado correndo para casa. Mas ele não voltou, ele ficou, ele enfrentou o gigante e tornou-se herói nacional, colocando por terra aqueles que eles estavam chamando de gigantes. Qual o gigante que tem se levantado na sua vida? Outro exemplo, Bartimeu. Disseram para ele: cala a boca. Por que eu tenho que calar? Se eu estou com um problema, você que está me mandando calar, você pode resolver o meu problema? Não, então deixa eu gritar. Tem pessoas assim, irmão, que nem faz e atrapalha quem vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. É aquele irmão crítico. Glória a Deus. Que não faz nada, não contribui com nada. Aí chega aqui e aí, rapaz, essa igreja ainda está assim. Essa igreja ainda não foi climatizada. Foi não, irmão. Você quer que climatize? Quero. Ah, claro que eu quero. Você vai dar quanto para a climatização? Aí ele muda de assunto e vai embora. Será que o pastor não quer? Claro que ele quer. Me coloque hoje 200 mil na minha mão, que amanhã eu mando climatizar, sem nenhum problema. Aleluia. Mas o murmurador tem a natureza de escorpião. Ana, imagine quantas vezes Ana não foi humilhada por Penina, mas ela não deu ouvido. Por quê? Porque ela sabia que mais tempo ou menos tempo, Deus entraria com providência e daria a vitória para ela. E o que ela fez? Vou para a igreja. Você tem um problema? Venha para a igreja. Tem uma enfermidade? Venha para a igreja. Está sendo perseguido? Venha para a igreja. Estava enfrentando uma luta? Venha para a igreja. Porque a igreja é o lugar da bênção. A igreja é o lugar que Deus faz coisas grandes e extraordinárias na sua vida. Então esta noite eu quero que você aprenda a não dar ouvido à voz daqueles que tentam te empurrar para baixo, daqueles que falam negativamente sobre você. Aleluia. Não acredite. Glória a Deus. Se você deixar de acreditar nestes murmuradores, para confiar naquele que te chamou, naquele que te salvou, naquele que te selou, seguramente, aleluia, você terá vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. E Jeremias, irmãos, ele estava enfrentando uma guerra espiritual. E o maior problema não era com os caluniadores e murmuradores. O maior problema dele era com Deus. Olha, porque Deus está me mandando fazer alguma coisa e eu estou fazendo segundo a sua vontade e eu estou sofrendo tanto. Por quê? Por que eu estou sofrendo se eu estou no centro da vontade de Deus? Aí o murmurador diz: deve ser pecado. É pecado. É pecado escondido. É não, linguarudo. Mas não é mesmo. É Deus. Aleluia. É porque a luz, quando ela chega no meio das trevas, ela dissipa as trevas. E se as trevas ganhassem vida, elas gritariam, pediriam socorro por conta da verdade. E é exatamente na luz que você vê as coisas erradas. Exemplo: a mulher que perdeu a sua dracma, ela perdeu aonde? Dentro de casa.
Tem muita gente perdendo a sua dracma dentro de casa. Glória a Deus. Tem muita gente se perdendo e perdida dentro de casa. Aí eu pergunto, ora, ela não conhecia a casa não era dela? Era. E por que ela não achou? Primeiro, por conta da sujeira. A sujeira esconde muita coisa. Então ela não conseguia achar por conta da sujeira. Segundo, porque a casa estava escura. O que é uma casa escura? Espiritualmente, significa uma vida sem revelação divina. O crente que não tem orientação do céu. Um crente que não anda segundo a palavra, segundo a sua cabeça. Abro aspas, sua mente. Aleluia. Então, estava perdido dentro de casa. Mas aí, ela disse uma palavra-chave: eu preciso achar. Eu não aceito esta condição de vida. O que é que eu devo fazer? O Senhor disse: é fácil. A primeira coisa é você acender a lâmpada. Por que acender? Porque está apagado. Está escuro porque a lâmpada está apagada. O que é um crente com a lâmpada apagada? É o crente sem a manifestação da presença de Deus na sua vida. Aleluia. E o Espírito Santo saiu da minha vida? Não, ele está aí. Agora ele não tem espaço para fazer o que precisa e é necessário e quer fazer. Por quê? Porque você não permite. Muitas vezes os nossos conceitos, muitas vezes a nossa teimosia, muitas vezes a nossa falta de entendimento espiritual impede o mover do Espírito Santo através de nós. Então o Senhor diz: acenda a lâmpada. E para acender a lâmpada, Érica, tem que ter azeite. Diga comigo, tem que ter azeite. Diga mais forte, tem que ter azeite. E se não tiver azeite, a lâmpada não acende. E se você colocar fogo, ela fumega, faz fumaça, mas não acende. Oh, dessa faixa lá, cocirida maconamaia. Então, meus amados irmãos, ela acendeu a lâmpada. Quando ela acendeu, ela viu a casa. E quando ela viu a casa, ela ficou decepcionada, ficou triste. Meu Deus, que casa suja, eu nem tinha visto. Você já foi em uma casa muito bagunçada? Glória a Deus. Você chega numa casa bagunçada, você olha assim: meu Deus, nessa casa não tem mulher não. Nessa casa não tem uma dona não, pelo amor de Deus. Aí quer um copinho com água, você olha para os copos e diz: não, quero não, nem com sede eu estou. E deixa para parar no próximo posto para comprar uma água lá. Porque a pessoa só consegue ver a sujeira depois que a lâmpada se acende. Agora, depois que a lâmpada se acende, aí vê a sujeira. E agora que vê a sujeira, o que é que eu devo fazer? Pegar a vassoura e fazer varrer. Isso quer dizer o que, pastor? Quer dizer que esta vassoura fala da doutrina da palavra de Deus. Oh, glória! Então você vai vencer o desânimo. Eu disse: você vai vencer o desânimo. Aleluia! Não dando ouvidos àquelas pessoas que falam negativamente de você. Jesus disse: se alguém mentindo disser todo mal contra vós, mentindo, dê uma festa. Está escrito: alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Minha mãe dizia muito isso para a gente. Minha mãe não era crente, mas era uma mulher da verdade. Ela dizia muito: meu filho, não minta. Ela dizia uma palavrinha antes de dizer não minta, mas que eu não vou dizer, que é uma palavrinha muito pecaminosa. Ela dizia: não minta. Quem mente rouba ou rouba. Não minta.
Quem mente, rouba. Aleluia. E eu cresci aprendendo doutrina com a minha mãe. Não era crente, ela não era crente, eu. Mas ela dizia, glória a Deus. Se chegássemos em casa com qualquer coisa diferente, ela disse, isso aí, quem lhe deu foi fulano de tal. Quem? Fulano de tal. Disse, vamos lá. Ela pegava no nosso braço, a gente muito pequeno, e ia lá. Seu fulano de tal, dona fulano de tal, esse brinquedo aqui, a senhora deu ao meu filho? Dei. Ah, muito obrigado. Não, porque eu quero que meus filhos sejam gente. Ela dizia, seja gente. A gente não era gente, não. Sejam gente. Glória a Deus. Então, queridos, o primeiro passo para que você possa vencer o desânimo, qual é? Qual é? Não dando ouvidos àqueles que falam mal de você, falam negativamente, aqueles que dizem aquilo que você não é, aqueles que lhe caluniam, aqueles que dizem falso testemunho, aqueles que vêm ao seu encontro para sujar a sua imagem, para tirar a legalidade de Deus na sua vida. Então era isso que acontecia com Jeremias. Ele profetizava que Deus mandava e levantava um grupo para ir bater de frente com ele, achando que era ele que estava fazendo mal para o povo. Mas o mal que estava para vir ou sobrevir sobre o povo era uma consequência dos pecados dele. Por quê? Porque está escrito que Deus não terá ocupado por inocente aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Fiquemos de pé. Que Deus em Cristo nos ajude.